Bom, estamos online. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aqui vou fazer o RK de impacto, né? Hoje formando no corredor, vou dar uma explicação da build rapidão. Já colocar meu feiticeiro aqui também, por um motivo bem simples. Bom, galera, aqui vai ser a build da RK. É um pouquinho diferente do tradicional, né? Mas também é porque realmente a galera coloca algumas coisas que são muito necessárias, que nem servos de Morrock, Três Marias, é algo que eu acho que não vale a pena. A Algazarra vale a pena para você farmar Profeta, mas para farmar Labirinto e Corredor, você não precisa de nenhum dos três, nem Algazarra, nem Três Marias, nem servos de Morrock com as cartas, Deus Morrocks e afim. Esse tipo de coisa só vai te fazer uma diferença real no Profeta, onde você tem que explodir o bicho muito rápido. Fora do Profeta, isso aqui é mais do que o necessário. Bom, vamos só falar um pouco do dano, né? Tá vendo aí no dano médio, batendo sempre 9k, 8700, 8800, 8200, mas é um dano bem relevante, tá vendo? A classe já tomou rework, então em comparação às classes que não tomaram rework, isso aqui é um absurdo. Eu tô de bolinho divino potado, média de alívio, as 4 runas aqui, ó, Turizaz, Hagalaz, não sei falar o nome dessas porra, Otila e Luxamina, né? Então, é o mínimo necessário. Tô batendo um 9.3 de SPD, tô potando Fúria Selvagem, Bala de Guaraná e Poção do Infinito. Sempre pote essas paradinhas de Poção do Infinito, porque a runa, ela tem cast em algumas, né? E se você tomar Conjuração Lenta, você não para de bater. Por que eu fiz a escolha do Memorável com o Anel? Porque eu tinha 2 Jaspers e 3 Marias e senti que era muito dinheiro mal gasto. Além disso, isso aqui reduz o 100% do cast, correto? Então, se você pegar um cara que está castando, ele vai castar 5 por segundo, 4 por segundo, enquanto a gente bate 7 desse jeito. E aí você acaba compensando muito do dano que você perde por simplesmente não ter o cash, né? Eu ainda tenho vontade de ter uma Algazarra e seria a última coisa que eu compraria para esse RK. Então, é por isso a escolha. Facilita, aqui eu uso totais, tem de crítico 3, velocidade 1, então ajuda no SPD. Mastodontes, para não ser empurrado e dar dano. Aqui, infinito com velocidade de ataque. Eu vou usar luva da ganância mesmo, mas eu geralmente uso luva do crítico. A minha tá no mais 9, tem encantamento de crítico, piriri pororó. Na cabeça, tá algum ancestral. No memorável, com purificado para fechar 100% de bypass, né? Acaba fechando 110%. Tiara de Asmodeus com faraó é indiferente. Sinal 200, mesma coisa com camuflado, aumenta bem o dano. Epitáfio é legal, que se você não quiser ficar gastando Guiac, ele te dá velocidade de ataque, te dá mais 10 em todos os atributos, que é importante para você fechar 100 aqui e ficar imune a status negativos, né? Eu ainda preciso pegar mais um level para fechar direitinho, mas eu tô 197, tem mais 3 levels para arrumar isso. 40% de dano, velocidade de ataque com 10 de atributos, então facilita muito no SPD. Lâmina Sagrada com Alma de Seirin. Acho que esse esquema, né, do bypass no escudo e na cabeça é bem interessante, porque o Seirin dá bastante dano, então você perde dano de um lado e recupera aqui, por não usar a Thanatos, que a maioria dos bichos não tem uma defesa tão alta assim para o buff dela ser realmente relevante. Esqueci de falar da carta, né? Tá com Helmut, purificado, bypass com Alice, sobretudo do mestre com a Agi, né? A Ri, sei lá como fala. O Inteligentes eu ainda não tenho Rainha Verme, mas pretendo colocar Rainha Verme aqui para aumentar um pouco o crítico e porque eu também, né, não estou usando a luva de crítico para bater uns 240 de crítico com a Rainha Verme mais tranquilamente. Anel de Jasper, Pedra do Crítico 3, carta Ifrit. E Memorável com Pedra do Crítico 2, Espírito Lutador, Aquecedor Luminoso. Bom, isso aqui é mais que suficiente. Vocês podem ver pelo dano, né? Vou colocar aqui no dummy. Tá vendo aí, ó? 8.509, 8.099, 300, 9.600, batendo 7 por segundo. É um esculacho. Eu trouxe feiticeiro aqui, que é o que eu farmei no vídeo anterior, né? 1.200 flores.
Só para vocês terem uma noção do dano da onda, ó, e antes de ativar o módulo de sortilégio, né, 1200, 1100, quando ativa entre 1400 e 1600. Então, como funciona a onda, né? Ela dá 7 hits ao longo de 3 segundos e meio. Uma onda minha é praticamente um dano do impacto depois de 3 segundos e meio. Então, o RK sem Algazarra, sem Servos de Morrocks e sem Três Marias consegue farmar tranquilamente. Eu vou lá para dentro do corredor agora. Bom, galera, aqui acabou. Vou deixar o boneco morrer, né? Cadê? Vou deixar o aqui aberto aqui, o boneco morrer. Vamos trocar uma ideia sobre o que foi. Foram 1054 flores em 1 hora de farm, 4 chicletes, 2 bolinhos, né? Usei 28 despertar não, né? Selvagem e balinha de guaraná. Usei pouquíssimo Siegfried. Foram, vamos lá, só para finalizar, né? 1054 flores em 1 hora de farm. A gente passou durante essa hora aí por pessoas que estavam de Algazarra e Servos de Morrock. Eu acredito que a velocidade de matar, né, faz com que você chegue naquele número que eu cheguei do Sorcerer ou até mais, que pelo fato de carregar muito ele para menos vezes para ficar limpando o inventário. E isso aumenta o farm, recomendo dar a ganância. E aí deu para você ver que com Alt Q, sem Três Marias, Algazarra e Servos de Morrock, você consegue farmar um bom dinheiro por hora. Se você vender a flor a 200k, em 1000 flores você tem 200kk em 1 horinha de jogo e não tem farm que faça isso. Chegou bem próximo do que o Sorcerer faz. Acho que se eu tivesse mais habituado de jogar de RK, teria feito provavelmente a mesma coisa, mas mesmo com servos e algazarras, eu acredito que não bateria 2k de flores, né? Eu tenho um certo limite. E além do mais, eu estou fazendo esse vídeo de manhã e o do Sorcerer eu fiz na parte da noite. E muda muito o farm, né? Quantas pessoas estão dentro do servidor, da sala e tudo mais, então isso altera um pouco. Eu imagino que no horário de pico ou no final de semana eu encontraria muito menos MVPs e, consequentemente, farmaria menos, né? Eu já coloquei o meu coach lá. Sempre recomendo fazerem na segunda conta um coachzinho, né? Vamos pegar o selo visionário. Eu vou entrar, vou limpar a sala e aí eu vou repotar tudo pra gente marcar 1 hora corretamente. Vai ser o farm do 3º andar. Aqui é o melhor andar para RK by far, né? Fui telado, sem crise, a gente volta lá. Eu quero pegar o meu negócio. Foi o motivo da poção do infinito, né? Eu já recebi conjuração lenta. Inclusive tomei de spell. Vacilei no dedo. Bom, vamos, já que já tô botando aqui, né? Vamos aproveitar e botar aqui. Agora já tô 100% potado. Vou botar minhas coisas, né?
filho. Ah, caralho. Esqueci de surtar também, né? Tô meio devagar no RK aqui, mas daqui a pouquinho começa a embalar o Fábio. Bom, mas estão vendo aí, né? Aqui a briga da RK, o lado muito bom dele é que você carrega bastante peso em cima do teco, não precisa de Mr. Peso, farma com uma certa tranquilidade, é só ficar de olho no terremoto do Vigia, não pode vacilar que não vacilei ali pra cima, mas fora isso aí, ó, a RK é Free Fire. Vamos ver se a gente consegue bater aqueles 1200 do feiticeiro, né? Aproveitar esse horário cedo também, porque é mais vazio o corredor, horário de vagabundo. Mas quem trabalha de casa tem suas vantagens, né? Faz parte do game. Aqui o terceiro andar é muito bom pelo lado de dropar arca, dropar escama, ouro, né? Eu vou colocar aqui o podcast que eu tava ouvindo. Meio que tanto faz, se a gente tá numa E situação, let's farmar a nossa horinha. que vai lá e vive a sua vida. A partir do momento que a pessoa chega e fala, ó, estão tentando esconder de você que a gente vive uma simulação, aí começa. E aí você chega lá, por que você tá falando de time? Por que você tá falando isso? Porque, ó, se você for ver, ninguém nunca foi. Olha lá, o cara tem algazarra, ele tá batendo 15k, eu tô batendo 10, tá ligado? Tá justo, mano. Meu OTQ é 15B mais barato que o do cara, tá ligado? É um bagulho muito louco, algazarra, Jasper, Três Marias. Isso é foda, olha o tanto de volta que eu dou sem encontrar bicho em comparação ao feiticeiro, né? Aí você passa a ter pessoas que têm como propagar as suas ideias e as maneiras de enxergar. Algumas delas são meramente fé. Se a pessoa chega e fala, não, vivemos uma simulação. Por quê? Ah, porque é possível. Porque é possível. É uma fé. Você chega e fala, tá bom. Quando você não se, quer dizer, fé é quando você não se aprofunda. Não, não é quando você não se aprofunda. É quando você não tenta colocar isso como algo material. Você acredita no tipo, cara, isso daqui é o que me ajuda a viver, é o que me faz bem. Quer dizer, eu tô acreditando porque eu quero acreditar. Se eu me aprofundar muito bem, eu descubro que um boneco tem nada a ver comigo. Mas pode ser que seja um boneco que tem alguma coisa aí que. Tá, Melhor você sai do material, aí você pode outra coisa não material. E aí você vai de onde vem a palavra você pode colocar o que quiser, mas se você quiser, dentro do que eu você pode colocar que não é necessariamente um não aprofundamento.
material. E algo que nem... mas cara, mas é impossível saber se aquele bonequinho realmente te dá algum... O que eu fico só preocupado com isso é que, como você está levantando questionamentos, as pessoas que são muito isso me incomoda um pouco, porque ele está falando coisas que você acha que você está chamando de chato, entendeu? Pra mim, o que eu acho que é chato é quando você quando a minha verdade baseada na minha vivência, eu acho que ela é maior do que a sua verdade baseada na sua vivência. Então eu tô querendo te convencer. Exato. Isso fica chato, e aí vale pra quem, sei lá, pra quem é fã da Taylor Swift, pra quem é, sei lá, a outra Pô, galera, vou pedir desculpa. Tava esquecendo de usar o Goiaque, hein? Assim que eu tiver um tempinho eu vou colocar ele na barra. Até usei a runa errada aqui no lugar. entrar num debate contigo. Deixa eu colocar o Goiaque aqui. My bad time, my bad, my bad, my bad, my bad mesmo. Conveniente. Aquela pessoa que você tá vendo que fulano não quer conversar, e você fica lá, tipo, Mas é o vegano que cara, tô feliz com ele, você tá falando, não, mas aí vai te fazer mal, mas caralho, mas eu quero. não, e assim, agora, isso é diferente de você gerar questionamentos. Tá foda, você anda no peco com a G-Up, você tá achando que a vida tá bela. Ela tá disposta a querer falar sobre isso. Agora, é que nem uma coisa. Então, que nem você não vai me ver enchendo o saco de uma pessoa. Aí
Cara, nesse andar, agora que eu lembrei, tem um bagulho filha da puta. O mob de um dos bios da Reflect, hein? É sempre bom matar o mob dos bios rápido. Vou falar abertamente. A origem da vida, da maneira como a gente entende, que nós temos dados para as células são formadas por física e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, como surge a evidências de como isso aconteceu. Meu Deus, que pesado. Mas o pessoal conseguiu fazer um experimento de fazer a vida surgir espontaneamente só colocando as coisas que porque a questão moléculas vão se juntar. Não do nada. Você já fez isso uma vez, né? Eu sei que foi uma única célula, mas estou falando que a gente vai conseguir só colocando num ambiente manipulação genética. Fazer uma vida artificial a gente sabe fazer. Uma célula artificial. Isso é o que daqui a uns 15 anos, 20 anos, se não tiver nenhum... diferente da clonagem? Não tem nada a ver. A clonagem é você pegar células já existentes e substituir o material. Não, estou falando de elementos, porque, por exemplo, a gente já sabe como que forma membrana. Membrana celular a gente sabe. Você coloca uma molécula que tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, junta tudo lá no ambiente. A molécula vão se juntar sozinha. Por causa talvez precise de algo que possa ver as moléculas que no microscópio. Mas aí a gente já sabe o certo coloca algumas moléculas aminoácidos que são básicos. Observações que permitem que a gente conclua novas pistas de como que... Então, isso é um conhecimento. Mesmo que você não saiba exatamente como com os estudos da rocha, com os estudos dos fósseis, os estudos genéticos, os estudos moleculares, Vão ter surgido de uma coisa química também. é uma coisa química, mas Tudo assim, é o mundo, o planeta, a água. aí isso daí, calma. Água não é uma forma de vida. Não. Água não é uma forma de vida. Água é uma molécula de oxigênio com de hidrogênio. Bora. Passamos a primeira meia hora de farm. Acabei nem olhando, né? Mas eu vou olhar aqui rapidinho quantas foram durante os primeiros 15 minutos. Decimal. Mas estamos indo bem, ó. 213, vai dar pra bater uns 1000 farm também aqui, se não for preciso, né? 1000 eu não digo, mas bem próximo disso.
necessários para formar uma rocha, né? Que aí você pode colocar ferro, sei lá, cobalto, níquel. Quando você vê um planeta que tem rocha, você sabe que ele é mais moderno, digamos assim. Exatamente. E aí quando você vai ver essa parte astronômica, aí se quiser, você chama o Sérgio, você chama o Raio, você chama o pessoal que trabalha com essa parte astronômica para poder conversar contigo. Né? Mas o que a ciência demonstra é que elementos químicos complexos surgem a partir de elementos químicos uma das coisas que pode ser dito convicção de cada um. E aí, essa pessoa pode ter uma certeza. Ela vai falar, com certeza que foi Deus. Pelo menos ela não vai ter certeza, mas ela é uma coisa que faz sentido para ela. Então, aquilo que faz sentido para ela, ela vai ter essa certeza. Essa certeza pode ser, pode levar ao conhecimento científico de maneira de fé. O ideal é que não exista. Esse aqui é o ideal. Agora, muitas pessoas nem tem como
ir atrás desse tipo de conhecimento, ou porque não tem tempo, ou porque não sabe muito. E aí, isso entrou numa discussão quando começaram os terraplanistas, por exemplo. Né? Porque muitos professores acabaram entrando numa onda de falar, cara, eu nunca tive que explicar para as pessoas porque a Terra é redonda. Porque isso é uma coisa tão óbvia, né? E aí você passou a ter gente indo buscar o experimento de Eratóstenes, indo buscar não sei o quê, para chegar nesse cara. A Terra é redonda. Por quê? As propostas da evolução são tão ridículas, né? Porque quando eu falo, você não pode plantar, pode. É só você ir. Foi, né? Exatamente, é o cara que foi. Ah, não, mas as fotos. Não sei. Não, tem que ver. Aí você vai entender como que é Tudo bem. Aí de repente o cara fala, na verdade o sol é gelado. Na verdade é a camada de ozônio que esquenta. Isso, exatamente. Pra você que na verdade a camada de ozônio não esquenta, esquenta o sol, que tá ali embaixo. No caso do que gera calor, de alguma maneira o que você muitas vezes ela é criança, sei lá, há 200 anos atrás acreditou no pai que, ó, qualquer você vê uma cobra e tá cuidado. Tem filho? Não tem. Eu tenho. Talvez você tenha. Mas eu tenho filho e eu percebi o quão é poderoso você não fica uma criança. Porque você é o poder. E o meu filho, ele tá o cabaço. Aí você chega pro teu filho e fala assim, filho, você não quer ver o filho, você vai cair, não, pronto, a gente tá meu pai que o professor essa imagem é da Austrália. Eles não podem pular. Então você fica com essa coisa, né, guardada na coisa. Evoluímos para isso. Seja eficiente. O nosso mecanismo de crença e de observação do mundo, até para ter uma certeza, até para
pensar se as nossas certezas são tão certas assim e se nós estamos tendo, se aquilo que nós acreditamos realmente se embasa na realidade. Então, foi essa percepção talvez a gente precisasse explicar melhor para as pessoas, ao invés de simplesmente fazer com que elas acreditassem, né, de que a Terra era redonda. Né? Sabe que você tem que desconstruir muita coisa para você se... Não existe um outro certo é acreditar. Por quê? Porque não foram estudar para saber como que a gente chegou a essas conclusões. É só baseado em fé. É só baseado no que falou na televisão, porque o professor falou na sala de aula e pronto, entendeu? E eu tô falando, o professor na sala de aula às vezes consegue fazer isso, né? Mas é porque geralmente a carga horária que é permitida que o professor não dá tempo, né? De você dar toda a base teórica da educação. Então várias pessoas que depois passaram agora eu entendi. Eu falei assim, porque antes você acreditava na evolução. Agora você entendeu a evolução. Entende? Então, essa pessoa que acredita em evolução, ela é muito fácil de passar a acreditar em outras coisas. Claro, porque ela só acredita, né? Porque ela só acredita. Na primeira meia hora, 460 flores, 91 flores a menos do que a primeira meia hora de feiticeiro. Mas estamos indo bem. Mas eu acredito que com o servidor lotado, de num horário da noite assim, esse farm seria um pouco mais habilitado. E talvez se o cara tiver uma algazarra, um servo de Mohawk, estiver matando um pouquinho mais rápido, ele conseguisse subir mais flores também, né? Aí são outras discussões, né? São métodos, né? Talvez seja uma discussão não, mas a criança que estuda, ela tem aquela absorção de conhecimento e ela é uma máquina. Cria mais sinapses, então ela fica mais... O pessoal às vezes pergunta pra mim, por que tem que estudar isso aqui na escola?
consegue estudar, tem eu cheguei, eu brinquei com o Guilherme uma vez, eu cheguei e falei assim, olha, eu sei as manchas da mesa já. Eu já decorei as manchas da mesa. Se eu chegar lá um dia, eu vou falar assim, vocês inverteram a mesa. Não é capaz de você. Eu tenho medo de o Vilela te chamar, ele falar, o que é a vida? Ele vai, dorme, a minha pergunta final para vocês é você que é um cara que é bem estudioso sobre o assunto de extinção, sim. Vai ser um pouquinho mais essa resposta. E a gente consegue, você foi para casa, mas é você. E a segunda você acredita, eu não sei quanto tempo que eu o ser humano ele pode chegar mais perto da realidade. Então a consequência é, o Sol não tem vida, a vida na Terra acaba, não é possível manter vida na Terra. Mas isso é 5 bilhões de anos. Aí você vai falar, não, mas o ser humano já vai ter conquistado outros planetas e tal, eu não vou entrar nessa seara. Eu vou dizer assim, nós como espécie, uma hora vamos ser extintos. Por quê? Porque todas as espécies que existiram
pegar cartão Safra. Virtualmente todos os espaços. Aí pode ser que você mate. Se cair um asteroide completamente insuportável para os seres humanos, pode ser que todos os seres humanos morram. Mas a probabilidade é que todos os seres humanos morram. Agora, qual a chance disso acontecer? Não sei. Aí você vai falar, nossa, nós estamos destruindo o planeta. Estamos. Ah, mas vamos gerar aí uma guerra nuclear, ou vamos fazer uma questão global. Todos os seres humanos, pouquíssimo provável. Eu acho pouquíssimo provável que todos os seres humanos morram ao mesmo tempo. A nossa sociedade Você diz assim, tudo que a gente vive, entendeu? Tipo, qualquer coisinha pode acontecer, a gente fica sem internet. Você volta uma as pessoas viviam muito bem. Aí galera, quando acabar esses 15 minutos, eu vou ter que dar uma passada no armazém. Não tem jeito. Pouco provável. É só se você tiver uma população muito pequena. 8 bilhões de pessoas é muita gente. A variabilidade genética é muito grande. Tem gente que vai ser natural. Por exemplo, a peste negra que teve lá, pegou a Europa, Norte da África, a Ásia, matou 1/3 de todo mundo que estava lá. Cara, 2/3 sobreviveram. Por quê? Porque conseguiram sobreviver. Entendeu? A varíola matava, acho que 70% tinha duas variedades de varíola, né? Tinha uma varíola grande e uma varíola pequena. As duas, ela matava 70% maior. Não esqueça 6 bilhões. Então, 200
isso não é equivalente Galera, vamos deixar matar. Eu vou lá no armazém para continuar a contagem dos últimos 15 minutos. Porque eu trouxe 20 poções de... como é que fala? De ASPD, né? E mesmo assim não foi o suficiente. Se você derrete uma calota e tal, você vai trazer... Então eu vou passar aqui para guardar mesmo e, né, recomeçar o bagulho. Da guerra, tipo assim, tudo é um efeito borboleta de merda. A gente já tem, assim, tem alguns movimentos recentes da história, existem bons argumentos para dizer que foram causados por mudança climática como efeito fundador. Outros o pessoal não tem tanta certeza, mas uma das coisas que possivelmente acabou tendo um impacto no mundo e que a gente pode dizer que a mudança climática tem algo a ver, foi a eleição do Trump em 2016. Porque você teve aquelas ondas migratórias violentas vindas de El Salvador, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México, estavam todo mundo entrando nos Estados Unidos, e aí começou a ter o discurso do muro, e não sei. Beleza, estamos aí, 781 flores em 45 minutos. A pé, velho. Tinha gente que ia a pé, foi de El Salvador até os Estados Unidos, meio que, sabe, caminhando. Por quê? Porque a situação lá estava muito complicada. E aí, se você fizer uma análise sobre como estavam as questões climáticas, Eu vou botar fora você vê que do corredor, né, para entrar com mais tranquilidade. as coisas lá. Inclusive o crescimento de cartéis criminosos e tal, isso aqui também tem a ver com o fato da desestruturação do tempo, de seca. Era normal você ter ano de seca e um ano mais úmido, mas só que fez 3 anos. Uma migração urbana, porque quando tem seca o pessoal sai da parte... indiscutível que essa migração em massa que Cadê meu robozinho? nesse período de tempo Mentira que eu guardei o robozinho, velho. Que burrice da minha parte. para que boa parte dos eleitores ali dos Estados Unidos ficassem com medo dessa quantidade enorme de imigrantes que chegou particularmente em massa naquele período e justamente com um cara falando que tinha que parar com as imigrações em massa. E aí pode ser que tenha a balança virado a favor do Trump, né? Aí tem também, enfim, as questões aí do fake news e tal, não sei o quê, ou então a Hillary também que não ajudou nada, mas isso pode ter gerado um impacto muito grande que possa ter feito uma mudança da balança. E isso a gente sabe, que tem a mudança, essa parte climática ali na América Central, naquele momento, que foram 3 anos de seca intensa, que não era para ter acontecido, e que isso gerou, como gera uma sociedade que, do ponto de vista econômico e político, é muito frágil, né? Isso acabou gerando ali um impacto que culminou com essa migração em massa. Um outro exemplo que o pessoal dá, esse tem autores que discordam, tem autores que concordam, foi a guerra na Síria. Muito atípicas para aquela região. Isso acabou gerando também o pessoal indo muito para a cidade. Bom, vamos marcar a última meia hora, os últimos 15 minutos agora, né? Já foram uns 45 minutos de gameplay.
Nicarágua, El Salvador e Honduras. Pode chover uma coisa. Aquecendo o planeta. E aí tem toda a questão de como a atmosfera que tem mais água por causa do calor. Tem uma destruição total ali, não teria essa descarga. Mas foi longo pro achismo. Foi tipo. Eu fico um pouco em choque de concluir. Pra mim foi um cafezinho, Vai dar merda, eu tenho muito para conversar com ele. Nossa senhora. Eu tenho pessoas com as quais mas enfim, tá aqui na descrição do canal do Pirula e também o Instagram do Pirula, caso você tenha interesse. daqui, foto então para colocar na lista. Os 3 elementos, tá lá no podcast também, eu peço para colocar na descrição aqui. Que aí a gente faz uma coisa parecida com o que você faz, mas com mais gente. Tá vendo? Plagiou a gente. Assumiu aqui. Exato, é. Mais um que tá plagiando. Mais um. Porta dos Fundos, que plágio O que me irrita é o slow. Exato. A Gina se fudeu nessa. A Gina se fudeu nessa. Um abraço, gente.
Chegando a 904 flores. Em... Porra, 15 menos 7. Já é 45 com 7, 52 minutos. Tem as runas. A runa vai durar 4 minutos, só que vai durar 6. Já vou até botar as runas de novo, até para não ter que parar mais durante as paradas. Não dá pra ver uma arca dessa no chão e deixar largado, velho. Perdoa. A alma de pobre, o espírito, tudo isso aqui me impede de olhar uma arca no chão, uma escama no chão e deixar pra trás.